Meus queridos, a paz do Senhor, grato a Deus, estou por mais uma sessão do nosso programa, direto ao ponto. Nosso programa tem como finalidade tratar das lições da Escola Bíblica Dominical, produzidas pela CPAD. Tá? Hoje nós trataremos sobre a quinta lição do quarto trimestre do ano de 2024, tá? Que tem como tema a promessa de salvação. Fique conosco, é um assunto muito interessante, mas quero já pedir a você, nos ajude, compartilhe esse programa para a sua família, para os seus amigos, para os grupos, para que essa informação chegue às famílias. Penso que é um assunto e um tema muito interessante, tá bom? A nossa lição, nossa quinta lição, tem como introdução o seguinte: a salvação é um dos mais importantes temas das páginas da Bíblia, pois é a principal promessa de Deus para a humanidade. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. É exatamente isso o que nos mostra o Evangelho de João, no capítulo 3, em que estudaremos a promessa da salvação, sua natureza e perseverança. Veja que a aula de número 5 tem 3 importantes temas. Primeiro tema, ou melhor, 3 importantes tópicos. O primeiro tópico tem como tema a promessa da salvação. O segundo tópico tem como tema a natureza da promessa de salvação. E o terceiro tópico tem como tema a promessa e perseverança na salvação. Veja que a introdução vai nos trazer à tona o capítulo 3 do Evangelho de Jesus, segundo escrevera o evangelista João. E é importante esse capítulo para tratar de salvação, e nós faremos a leitura, então, aqui do capítulo 3, versículo 16, para iniciarmos essa tão importante aula. Veja que vai dizer aqui: porque Deus, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito ou único, para que todos que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que Deus amou o mundo, enviou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê, Então é preciso crer, tá bom? Em Jesus, na sua promessa de salvação, para alcançar essa tão maravilhosa promessa e tão importante promessa de salvação que as Escrituras elas nos mostram através do sacrifício do Calvário. Tá? O primeiro tópico traz para nós a importância do entendimento de 2 termos. O primeiro termo é o termo salvação. Veja só, o termo salvação, que vem do grego sotéria, traz um sentido de livramento, de perigo, de ameaça. Veja que algumas vezes o Senhor Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Então, Jesus está dizendo: vai, porque a tua fé te livrou. A tua fé livrou você desse tão grande sofrimento. Então, um dos significados do termo salvação é livramento, livrar do perigo, de ameaças. E um outro termo é Salvador,
E o termo Salvador, que vem do grego soter, né, que quer dizer Salvador, quer dizer libertador. Tá bom? Esse termo, salvação, é importante para que nós tenhamos a condição de entender que esse livramento que Cristo vem nos dar aqui, não é o livramento da condenação, porque a Bíblia vai nos informar que todos nós pecamos e destituídos estávamos, ou estar destituído todo aquele que permanece no pecado, destituído da glória de Deus, da presença de Deus, da promessa de Deus. E aí Cristo se manifesta para nos salvar, tornando-se o nosso Salvador. Essa preciosa promessa, tá, queridos, traz duas realidades. Veja que nós, realizando a leitura do capítulo 3, versículo 16, diz que ele amou o mundo de tal maneira que veio para salvar a todos, mas a todos que nele crê. Veja que o versículo 18 vai dizer o seguinte, eu vou ler aqui a partir do 17, que diz: porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. E aí o versículo 18. Quem nele crê não é condenado. E quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho único de Deus. Então veja, aqui há, nesse primeiro tópico, a informação de uma condição para a salvação. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Então, é importante entender, que o Senhor morreu na cruz, para salvar a todos. Aí é importante que, inclusive, o professor na sala de aula traga com mais detalhes. Aqui nós estamos apenas fazendo uma síntese, mas traga, inclusive, a informação de que o Senhor não veio morrer por uma classe específica, como há uma linha de pensamento aí que traz essa informação. É preciso desmistificar isso, é preciso fazer a sua classe entender que, na verdade, Jesus não veio morrer por uma classe específica, mas ele veio morrer por todos nós, para aquele que crê. Então, há uma condição aí, de crer ou de não crer, e não que ele veio e morreu por uma classe específica, não dando condição a outra de se arrepender e de receber essa tão maravilhosa promessa da salvação. Então, essa informação importante que traz aqui o primeiro tópico da nossa lição, da nossa quinta lição, que tem como tema a promessa da salvação. A lição continua com o seu segundo tópico, tá? A natureza da promessa da salvação, e aqui vai falar sobre alguns aspectos salvíficos dessa tão maravilhosa salvação. Alguns aspectos, e aqui na lição, no seu segundo tópico, traz 3 aspectos. O primeiro é a justificação. Essa justificação que traz a declaração para aqueles que aceitam essa salvação, como uma declaração para o pecador, o tornando justo. E aí também a lição vai dizer aqui que o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado a transgressão. Ou seja, o Senhor, através do arrependimento, é claro, da crença e arrependimento,
os seus pecados. O Senhor lança-os, lança os pecados, os delitos, no mar do esquecimento. O Senhor vai fazer a justificação desse homem e dessa mulher. Desta forma, sendo justificados, por isso temos plena paz com Deus, por intermédio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vai conferir essa informação lá em aos Romanos, no capítulo 5, a partir do 1º versículo. Tá certo? Então, um dos aspectos é a justificação, e o professor em sala pode falar um pouco mais sobre a questão da justificação. O segundo aspecto que a lição nos traz é a regeneração. A regeneração vai trazer a respeito da informação muito importante que é o novo nascimento. Veja que Jesus disse, importa nascer de novo. E, de fato, a importância do novo nascimento, você pode conferir essa informação aqui no livro, no Evangelho de Jesus segundo escreveram João, no mesmo capítulo 3, a partir do 1º versículo até o versículo 6, para você entender um pouco sobre a questão da importância do novo nascimento. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação, tá bom? E aí nós vamos encontrar as Escrituras nos dizendo que as coisas velhas passam, Como nós falamos aqui sobre a justificação, o Senhor pega esses pecados, lança no mar do esquecimento, as coisas velhas passam e tudo agora se torna novo na vida desse regenerado, por Cristo, tá certo? Ele passa agora a ter uma nova vida em Cristo Jesus, não mais importando os pecados da sua ignorância. Isso é importante saber, Porque muitos aí ainda pregam que mesmo depois da convenção, o tempo da ignorância vem à tona na nova vida, trazendo prejuízos, para esse novo homem, para essa nova mulher. Então, nós precisamos entender que o pecado é esquecido, é lançado no mar do esquecimento. O homem nasce novamente no Senhor, se tornando, então, uma nova criatura em Deus. É importante entender esse aspecto da regeneração. E o outro aspecto salvífico é a santificação. E na santificação, nós vamos entender aqui que por meio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de duas maneiras. A maneira posicional, ou seja, aquela que é imediata, e a outra forma da santificação é a da maneira progressiva, por meio do relacionamento com Cristo, ou seja, a santificação que você irá manter dia a dia, no seu relacionamento com Deus diário. Você se posiciona, tomando essa forma da santificação, esse aspecto posicional da santificação, e logo após a maneira progressiva da santificação, que é aquela que o homem se mantém diante de Deus, no seu dia a dia, diante da sociedade, diante das pessoas, buscando sempre agradar a Deus, obedecendo as Escrituras. Não é como um grupo aí prega que é só clamar o nome do Senhor e não há uma necessidade de santificação, não há uma necessidade de um posicionamento, de uma busca, de uma obediência, de um esforço em estar ali, negando as suas paixões,
as suas más obras, não é? Os seus maus hábitos, como está escrito, que Cristo disse, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Aqui está o processo, né, progressivo da santificação, diariamente. Negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me, ó, a continuação de manter, né, essa santificação, esse posicionamento diante de Deus, negando a si mesmo, seguindo a Cristo, obedecendo a Cristo, né, não como alguns querem pregar, é só clamar o nome do Senhor, né, e pronto, não precisa fazer mais nada. Não é bem por aí que as Escrituras, elas nos direcionam. E entendendo que, andando por esses aspectos, né, alcançando, melhor dizendo, esses aspectos, que é a justificação, a regeneração e a santificação, tanto posicional como progressiva, nós nos tornamos desta forma, por aceitar a fé, passar por esse processo, nós nos tornamos filhos de Deus. Veja, ainda no livro aqui do Evangelho de Jesus segundo escreveu João, nós vamos fazer a leitura do capítulo 1, né? E do versículo 12, vai dizer: mas a todos os que o receberam, deu a estes que crerem o poder de se tornarem filhos de Deus. Tá bom? Então, vai continuar a leitura, ele vai dizer aqui: eles que não nasceram do sangue, nem da vontade carnal, nem da vontade do homem, mas sim de Deus. Aqui o novo nascimento, né? E a aceitação dessa grande e maravilhosa promessa. Desta forma, nós nos tornamos filhos de Deus. Aí você vai se perguntar: o que é que você quer dizer com isso, Gleidson? Nas entrelinhas, ou nós vamos entender desta forma, então, que aquele que não aceita, aquele que não compreende, aquele que não passa por esse processo, infelizmente, esses não podem ser considerados filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que creem no seu nome, que aceitam essa promessa, que passam por esse processo. Tá certo? A esses, tá? A Bíblia os chamam de filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Tá certo? E o terceiro tópico da nossa lição, o terceiro tópico, que diz promessa e perseverança na salvação. Veja, o que vai dizer aqui é interessante. Nós estamos aqui, queridos, em uma síntese, né, desse assunto, dessa aula, aula de número 5, né, que é interessante. Já estamos aqui no nosso terceiro tópico. E veja o que diz aqui. A Bíblia nos mostra que a salvação não é incondicional. Veja só. Pois as pessoas podem resisti-la. Aí está aqui o texto de João, capítulo 3, versos 18 ao 20. E também mostra que os que a recebem experimentam o amor e o perdão de Deus. Podem romper esse relacionamento, rejeitando por completo, né, os ensinos fundamentais revelados na palavra de Deus. Né? Estes que rejeitam esse amor, é chamado aqui, essa ação é chamado de apostasia. Aqueles que experimentam o amor e depois deixam o amor. Experimentam esse processo de regeneração, de justificação, de santificação, e depois eles acabam rompendo com esse relacionamento. Esse rompimento
né? Esse deixar de cumprir, né, esses aspectos da salvação, deixar de cumprir a orientação bíblica, a palavra de Deus, né, o amor de Deus, é chamado de apostasia. Tá? Mas o tópico 3 vai nos trazer algo interessante, né? Dizendo que a salvação ela não é incondicional. Ou seja, como alguns querem pregar aí, eu já disse isso no início, no primeiro tópico, mas quero tornar a trazer essa informação que é tão importante. Deus não veio, né, com filho morrer na cruz e salvar um grupo de forma incondicional. Ou seja, independente, né, de qualquer situação, aquele grupo, aquela pessoa está escolhida para a salvação. Né? Enquanto um outro grupo, independente de crer, de não crer, independente de buscar, eles não estão, né, inseridos no grupo dos salvos. Não. O ser humano tem a escolha. Deus deu ao homem a escolha de alcançar a salvação ou de rejeitar a salvação. Existe um texto muito interessante que diz que diante de nós, está o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho da bênção e o caminho da maldição. E ao homem, Deus dá a condição de fazer a escolha. Tá certo? Então, a nós está condicionado a escolher. Nós estamos, né? Nós temos a condição, Deus te dá a condição de escolher. Né? Eu fico triste quando alguém menciona, e eu já ouvi algumas pessoas mencionando a seguinte condição: ele está no mundo, mas ele é um salvo, independente do que ele faça, ele vai voltar, né, para os caminhos do Senhor. E na verdade não é assim. Essa não é uma verdade bíblica. Nós vamos ir lá para o texto do filho pródigo, que afastou-se do seu pai, e nós lendo essa informação sobre o filho pródigo, nós vamos entender que ele cai em si, ele compreende que ele está distante do pai. Então, decide se levantar e sair daquela condição e voltar para, a proteção e os braços do pai. A escolha é nossa. Deus deu ao homem, à mulher, a escolha. Há também aqueles que pregam sobre a graça irresistível. Ora, então, se ela é irresistível, ela deve ser irresistível para todos. Se ela é irresistível para todos, não haverá condenação e apenas salvação. Então, temos que tomar cuidado. O professor precisa esclarecer essas questões. Aqui nós estamos apenas em uma síntese sobre essa lição tão importante que fala de salvação. Mas essa informação aqui que nós estamos trazendo para vocês é muito importante. Não é? Deus dá a você a escolha. Salvar-se, acreditando no nome unigênito do Filho de Deus, ou rejeitando e caminhando para a condenação. Queridos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, né? Gostaríamos de continuar, mas não queremos ser tão extenso aqui nesse momento em nosso programa Direto ao Ponto. Inscreva-se em nosso canal, nos acompanhe para que você possa receber as notificações e compartilhe com seus amigos. Deus abençoe, fiquem todos na paz do grande Deus.